Eu vou continuar falando um pouco mais acerca daqueles 3 aspectos com vocês aqui. Vejam só, também palavras do Pedro Orlando. Todas as coisas que existem no universo são individuadas, né? Um furacão, ele é individuado, uma árvore, uma floresta, um micro-organismo, uma comunidade de seres, né, de uma espécie, um grupo, né? Cidades, estados, unidades federativas, nações, né? Você tem componentes, né, tipo de sistemas criados por humanos, o nosso organismo, qualquer organismo vivo, né? Mesmo uma corrente filosófica, ela, de certa maneira, possui sua individualidade, cada ideologia possui sua individualidade, né? Teorias também são individuadas. Qualquer coisa que a gente que se manifesta e a gente consegue perceber são individuadas de alguma forma, mesmo que a gente tenha dificuldade em perceber as fronteiras entre quando acaba o indivíduo e quando começa o ambiente dele ou outro individuação. Mas a gente, olhando a fundo, né, contemplando essa realidade, né, você nem precisa ter visões, né, de espíritos, essas coisas do tipo, né, projeção astral. Você não precisa disso, é só você captar um aspecto da realidade mais a fundo, você vai perceber que as coisas são individuadas. Todas elas têm uma individualidade, de uma forma ou de outra, né? E daí, vejam só, cada dessas individualidades é possuidora de características, né? Existem propriedades que descrevem cada uma delas, né? Dependendo do nível físico, você vai ter propriedades que se somam às propriedades que são as mais baixas, assim, as físicas, é claro, né? E que a faz diferente e singular em relação a todas as outras, né? Eu costumo dizer que quanto maior o nível evolutivo, né, quando a gente passa da matéria para os organismos vivos, e dentro dos organismos vivos a gente vai evoluindo, né, planta, animal, dentro dos animais a gente vai subindo evolutivamente, até chegar no humano, e dentro do humano você vai vendo também uma progressão no tempo, e mesmo entre humanos hoje nesse planeta, você percebe que existem uns um pouco mais fora da média, para mais ou para menos. Então você percebe em toda essa escala, né, que vai da matéria ao espírito, a gente poderia continuar humano, super-humano, né, os gênios, santo, até chegar em anjos. Toda essa escala, a gente vai percebendo que quanto mais alto o nível evolutivo, mais os seres que estão nesse nível são diferenciados entre si. Você tem características cada vez mais singulares, né? Pega ser humano, por exemplo. Você vai pegar várias pessoas por aí, você vai notar que uma é totalmente diferente da outra. Não só em seus aspectos psíquicos, né, mentais, e com todo o pacote que isso tem, né, espirituais também, mas a sua própria morfologia, né, seu organismo, seu metabolismo, sua altura, sua forma, seu peso, várias características fisiológicas, né, do organismo, é muito diferente, né? A gente nota, não existe um rosto igual ao outro. E mesmo rostos parecidíssimos, você consegue notar algumas diferenças, né, nos seres. O comportamento, então, não existe nada igual. Se a gente vai para mamíferos, né, que não humanos, outros animais, a gente também nota que existem diferenças, mesmo que a morfologia deles sejam muito iguais. É muito mais fácil diferenciar morfologicamente 2 seres humanos do que 2 leões, por exemplo, né? Isso é mais evidente se a gente for descendo, né, para outras espécies, aves, répteis, peixes, e daí para baixo, daí entrando em outros domínios.
Existe ainda uma certa diferenciação, mas ela fica cada vez mais imperceptível, né? Até que no nível da matéria a gente percebe uma indiferenciação, né? Uma homogeneização. A gente não consegue atribuir uma individualidade tal qual a gente a concebe no nível humano, claro, a diferentes tipos de minérios, né? Montanhas e tal, né? Exceto por características físicas, né? Mas não existe nada que diferencie mesmo, né? Então, você percebe que à medida que você vai indo para estratos evolutivamente mais altos, dá para perceber que os seres se tornam cada vez mais diferenciados. E daí a necessidade da lei das unidades coletivas. Você precisa ter uma forma de organização que seja compatível com esse altíssimo grau de diferenciação para você manter o grupo coeso e a coisa não se dispersar, não se pulverizar totalmente. E daí você perder a evolução, né? Tanto coletiva quanto individual, que as duas coisas estão estreitamente ligadas. Então, isso aqui é muito interessante. Eu vou ver se eu encontro alguns artigos, né, ensaios, referências diferentes para vos ajudarem a perceber que essas coisas estão presentes em tudo, né? Sempre vou buscar referências que nem sequer não tem nenhuma conexão aqui com a obra, para vocês perceberem como a obra está presente em tudo, né? Um dos objetivos aqui dessa exposição é justamente isso, mostrar que isso não é mais uma bolinha no mar de bolinhas, né? Isso na verdade, mostra o framework onde todas as bolinhas estão e mostra o objetivo supremo de tudo. Então, eu vou ver se eu encontro coisas, né? Qualquer coisa, podem dar um grito no comentário. À medida que os meses, né, forem passando, eu vou dando uma olhada com cuidado e vou colocando coisa. Bom, voltando aqui, né? É importante recordar que a individualidade não é atributo apenas dos seres viventes. Daí a gente tem um ponto muito importante. A individualidade não é um atributo apenas dos seres vivos, né? Apesar do que eu acabei de falar, né? Que quanto você tem um salto quântico, digamos assim, entre matéria não viva e matéria viva, né? A gente tem uma dificuldade enorme em atribuir individualidade quando a gente entra no mundo físico, né? E realmente, a individualidade tal qual a gente realmente reconhece e valoriza se dá a partir da origem da vida. Mas, se a gente estender esses conceitos até o máximo possível, coisa que exige um pouco de maturação, vivência, para você ter uma compreensão, né, mais profunda, você vai perceber que, apesar dos pesares, essa individualidade também é atributo das coisas físicas, né? Todas as coisas que existem no universo possuem individualidade, né? Mas não da maneira como a gente conhece. Eu não estou falando que uma pedra tem livre-arbítrio, por favor. Nem sequer livre escolha, né? E um animal tem livre escolha, tem liberdade, né? Que não consegue ser descrita por todas as leis do mundo físico. Ele possui algo a mais. Só que isso não é o que eu chamo de livre-arbítrio, que é coisa que nesse planeta, né? E considerando o nível evolutivo atual, só seres humanos possuem, que diz respeito a um outro tipo de liberdade, que é uma liberdade metafísica, digamos assim, enquanto a liberdade do animal é física, né? Da planta também, mas bem pouco, e o minério nem sequer liberdade física tem, apesar do minério, né, das matéria inanimada se manifestar no mundo físico, ter leis que determinam o seu comportamento 100% e tudo mais, né? Então é importante a gente não confundir as coisas aqui. Todos esses termos que eu estou passando a vocês têm que ser trabalhados muito cuidadosamente, né? Para vocês realmente captarem o que eu estou passando aqui. Bom,
Muito bem. Isso aqui, né? Vocês percebem que falas tão curtas, né? Tão simples, aparentemente sem nada, né, de muito interessante, possuem um significado enorme para uma pessoa que já consiga perceber aspecto mais profundo da realidade. No próximo vídeo eu vou falar um pouco a respeito da dualidade e da trindade. Bom, a gente se vê lá.